Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu filho, aqui estamos mais uma vez, Pai, diante da tua palavra, diante de ti, Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza e nos ajude neste momento, que nós possamos refletir e que nós possamos aprender da tua palavra, da tua lei. Que o Senhor nos dê capacidade para entendê-la e colocá-la na praticidade da nossa vida, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria, saúde, Senhor. Nos dê a tua shalom, a tua paz. Que possamos, ó Pai, ao fim deste devocional, sentir cada vez mais o teu amor e a tua presença. E que o Senhor nos conduza a um dia abençoado para todos nós, para os nossos familiares, amigos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ô, André, sentimos sua falta, hein, cara? Oh, eu também senti, meu Sua irmão. falta. Eu Que também bom. senti. É muito gostoso participar de um devocional assim dinâmico com irmãos. Só se em nome de Jesus não aconteça, se um dia você ficar um tempo sem poder participar, você vai ver como que é ruim. Não É, é fácil, né? Não é. E eu não participava de nenhum, nem na ONG, nem só o meu pessoal, uma leitura dinâmica, né? Mas devocional com amigos, irmãos, eu não estava participando desde de dezembro. caramba. Só de falar, ó, de eu ficar falando, James, ó que doideira que é isso aqui. Eu conversando com você, comecei a derreter de suor, ó. Você ficou sabendo, né, André, que o rapaz lá morreu, né? Irmão, Atropelado. o James comentou comigo essa semana e eu mandei durante muito tempo a foto dele lá para o Pastor Babão. O Pastor Babão está 25 ou 26 anos na Cracolândia diariamente. Todo dia Olha ele vai. só. E o pastor Luciano já é mais próximo, porque a gente troca muitas doações da ONG. Ele traz peixe, eu dou arroz e feijão para ele, a gente vai. Semanalmente ele tá. E ele tá na Cracolândia 3 vezes por semana. Eles rodaram tudo lá, deram foto para os caras. Porque tem cara que tá na Cracolândia, o seu Mário, há mais de 20 anos, usuário de droga. Os Hum. caras não morrem, porque o crack não mata ninguém. É impressionante. O cara vira uma caveira, mas não morre. Não teve um caso de Covid na Cracolândia. O vírus olhou e falou: Deus o livre, se eu pegar ali, eu sou curado. Melhor nem ir. A gente brincava, né, falando isso. E então eu mandava as fotos lá, eles mostravam para os rapazes, falavam: ó, esse rapaz aqui, ele não anda. Provavelmente esse rapaz, ele deveria ser alcoólatra. Ou deveria ser aquele cara que poderia até usar droga, mas ele tinha medo de ficar, porque a Cracolândia não é para qualquer um. É muita maldade, as pessoas. Muito caso da pessoa dormir na Cracolândia e os caras matarem lá, sabe, para roubar um tênis, um chinelo. E ele sabendo disso, por ter família, tudo mais, falar o quê? Não vou ficar ali não. E deveria ficar assim para outro lado no centro, não ficava lá, né? Então, as pessoas que faziam esse trabalho lá não acharam, infelizmente. Mas nós cremos no trabalho, no trabalhar de Deus e nada fugiu do controle do Senhor, né? A gente crê Tá que Deus é certo. misericordioso, em nome de Jesus. Amém. Vai. Mateus 9, Mateus Isso. 9, capítulo 18, Ah, Versículo. versículo 18. versículo 18. Ah, tô É o passando sono. batido aqui. É o sono. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue,
chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo. Eu vou frisar aqui essa palavra aqui, vou até marcar aqui na minha Bíblia, porque hoje eu tenho um testemunho para contar em cima dessa palavra. Aleluia. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Pode Partindo prosseguir. Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Ele tocou-lhes então nos olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus advertiu-os, dizendo: tende cuidado para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Eles, havendo-se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu algo semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, aqui a gente vê que chegou um chefe, né? Chefe, geralmente, é uma pessoa, uma autoridade mais ou menos conhecida ali na área, e convidou Jesus para ir na sua casa porque a sua filha estava doente. Estava doente, não. Ele falou que aqui, ele disse que a filha havia falecido. Olha só. Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então, olha só, as pessoas ali já conheciam já Jesus e seus milagres, milagres assim, fora, fora do comum, que nunca haviam feito antes ali na região, nunca haviam falado a respeito disso. Jesus curava, ressuscitava, o cego enxergava, o mudo ouvia, e a fé das pessoas ali cresceram de tal forma que ele chegou a dizer: mas vem e põe-lhe a mão e ela viverá. E Jesus prontificou aí, não pensou duas vezes. Mas no meio do caminho, surgiu essa mulher, que gastou tudo que tinha, rapaz, procurando a cura de um fluxo de sangue que havia sobre ela. Ela devia ter buscado em muitos lugares, curandeiros,
feiticeiros, médicos, benzedeiras, enfim, ela tinha gasto tudo que possuía para se ver livre desse fluxo de sangue. Disse que cheirava mal aquilo ali. Ela era uma pessoa que vivia afastada até da sociedade, porque ela não tinha como se livrar daquele mau cheiro. Olha que situação que essa mulher estava, hein? Uma situação deplorável. Para dizer a verdade, ela não podia nem estar ali, naquele lugar. Mas ela foi. Ela foi e ela pensou consigo mesma: se eu me aproximar dele, se ao menos eu tocar na orla do seu vestido, da sua roupa, eu serei curada. Olha a fé das pessoas que andavam ali, que estavam naquela região. E dá para imaginar a, a repercussão que havia sobre Jesus naquele local, naquela época. Porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha comunicação, não tinha internet, mas os milagres eram tantos que se espalhavam de tal forma que levantou-se uma galera muito grande. Onde Jesus andava, havia uma multidão em volta dele, que era até difícil as pessoas chegarem, né? Era difícil as pessoas se aproximarem de Jesus. Então a gente viu que depois que terminou aqui, ontem à noite, hoje de madrugada eu acordei e eu voltei a ler esse livro de Mateus a respeito do que eu li ontem sobre o primeiro milagre aqui, o primeiro milagre não, o versículo 9 do paralítico de Cafarnaum, né? Que aqui fala que entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, do paralítico, disse: Filho, tem bom ânimo. Olha só, eu li essa palavra aqui, tem de bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados, certo? Já no livro de Lucas, relata que havia muita gente e Jesus estava dentro de uma casa. E essas pessoas subiram com esse paralítico por cima da casa, abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico lá embaixo. Esse aqui é o mesmo, né? Aqui não relata que foi em cima de uma casa, aqui relata como se ele estivesse andando e Jesus parou e, né? Mas não, é a mesma pessoa, é o mesmo paralítico. Então eu vi aqui, eu até expliquei ontem que eram 4 pessoas que o transportavam. Então a fé não era só do paralítico, era também daqueles 4 os amigos dele que o levavam ao encontro de Jesus. E eu ontem, amados, eu estava ontem numa sinuca de bico. Eu tinha que pagar um cartão de crédito e, e só tinha uma parte, só tinha 30% do valor. E a semana inteira eu vinha lutando para tentar levantar essa quantia e os meus clientes não estavam animados de comprar a mercadoria que eu vendo, né? E então eu fiquei numa situação assim delicada. Cartão de crédito, você sabe, se você não pagar, ele vira uma bola de neve. E eu precisava de todo jeito dar um jeito. Então eu estava lendo essa palavra aqui ontem era o último dia. Aí a palavra me chamou a atenção, foi tende bom ânimo, tende ânimo, tem bom ânimo. Eu segurei essa palavra para mim, eu tomei posse dela. Tanto é que na hora que terminou o devocional, eu sentei ali fora e comecei a orar a Deus, falar assim: Senhor, tu sabe das minhas necessidades, sabe do que eu preciso hoje, Pai, dessa quantia que me falta. Eu não quero me enrolar com o cartão de crédito, Pai. Me ajuda, mostra-me uma saída, Senhor.
Eu não estou vendo com os olhos carnais uma saída, Pai. Mas eu sei que Tu és um Deus provedor, Tu sabe todas as coisas, e Tu me diz aqui nessa palavra que eu tenho que ter bom ânimo, que eu tenho que ter ânimo. Eu não ia sair hoje não, Pai, porque pelo jeito que está o comércio, o desânimo me faz parar. Mas eu vou para cima. Eu vou, porque eu vou tomar posse dessa palavra aqui, como Pedro tomou posse da tua palavra e atirou novamente a rede. Eu vou, Pai. Olha, Deus, eu saí. Um sol quente, varão. Aquele sol de rachar o cano, 42 graus na sombra. E eu saí. E fui em um, e fui em dois, e fui em três, e fui em quatro. Fui lá em Ouro Fino, fui em Santo André, fui em Mauá. E nada, rapaz. Quando foi 4 horas da tarde, o sol já se pôs. Parei num cliente lá, entrei mansinho, conversei com ele. Ele falou: sobe lá em cima, vê lá o que é que tá faltando lá. E aí eu subi. Cheguei lá, conversei com uma moça lá que eu conheço há muito tempo, né? Batemos um papo e tal. Tranquilo, eu não estava mais assim, sabe? Porque eu já tinha entregue na mão de Deus. Falei: aconteça o que acontecer. Aí vi que faltavam algumas peças no estoque. Eu falei: eu vou completar aqui. Não vou nem falar nada pro cara, eu vou completar. Aí desci lá embaixo no carro e peguei. Fui pegando uma, duas, três, quatro. Tudo que faltou, eu repus a mercadoria e pus lá. Depois fiz a nota e levei para ele. Ele não falou nada. Chegou lá no caixa e falei: meu Deus do céu, nem acredito. Sabe, mano? A gente. Falei: meu Deus do céu, mas que palavra. Ânimo. Sabe, James? Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Tomar posse. Acreditar. Quando eu falo para vocês que eu vivo pela fé, é por isso. Porque eu sinceramente, eu não tenho salário. Eu não tenho. E como é que eu vou pagar minhas contas? Através do meu trabalho. E o meu trabalho depende dos outros. E nem sempre eu tenho sucesso nas vendas. Então, é difícil. Mas Deus nunca me desamparou. Na hora que eu mais Glória a Deus. preciso, na hora que eu deposito a minha fé, Ele vem e responde e dá o retorno. Eu sei que quando foi Amém. ontem, 9 horas da noite, ainda tinha outra batalha a ser vencida, porque eu estava com dinheiro, mas o dinheiro tinha que estar na conta. Então eu tinha que levar esse dinheiro para alguém e fazer um Pix para mim. Liga para um, liga para outro, ninguém, eu não tenho essa quantia, era R$ 1.700. Eu não tinha essa quantia. Eu não tenho essa quantia na conta. Vai daqui, vai dali. Eu peguei, fui na casa do meu irmão ontem à noite, sentei lá e conversamos. Ele falou: mano, tranquilo, vou fazer o Pix para você agora. Só que só podia fazer o Pix até R$ 1.000. E eu não esqueci desse detalhe. Eu pedi para ele fazer o Pix da minha conta, que eu ia transferir para outra conta. E depois não deu, porque era só R$ 1.000. Eu fiquei injuriado com isso, sabe? Mas hoje eu vou terminar esse processo. Que o dinheiro, finalmente o dinheiro entrou lá, os R$ 1.700. Agora eu não sei se o banco lá, o Neon, que é o cartão que eu tenho, se ele concluiu o processo, né? Esse pessoal, às vezes, quando você não tem o dinheiro todo, eles pegam uma parte do jeito deles que eles acham que para eles está bom e refinancia o resto, ou parcela o resto e pepina o cara. Mas o dinheiro estava todo lá. Então eu fiz questão de enviar uma mensagem para eles, falei: eu exijo que seja quitado o cartão, porque eu movi os céus e a terra para colocar esse dinheiro aí. Vocês, por favor, eu quero ver a baixa da minha fatura inteira, né? E eu não pude ver ainda hoje, porque
Eu perdi a hora hoje, meu filho. Porque eu acordei de madrugada, fiquei lendo aqui novamente. Eu li, eu li o versículo, eu li o Mateus capítulo 18, li Lucas e li também Marcos. As três mensagens que eu queria ver onde estava o ânimo, se estava nos três. Então eu acabei descobrindo, né, que eles falam de forma diferente, mas é o mesmo milagre. Esse homem que carrega, a, que é carregado, né? Assim como a mulher do fluxo de sangue também, eles são contados de formas diferentes, mas é a mesma, é uma só. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês em relação a essa mulher do fluxo de sangue e essa cura é que a fé, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, nós realmente recebemos o milagre que precisamos. A fé é que faz a diferença na nossa vida. A fé é extraordinária. É uma coisa sobrenatural. Você vê que quando essa mulher tocou em Jesus, diz que dele saiu poder. Ele sentiu. Ele não viu quem tocou. Ele não viu. Mas ele sentiu que alguém tocou nele e dele saiu virtude, saiu poder. E ele imediatamente falou, mas quem me tocou? Né? Aqui não relata, mas em outro evangelho aqui, no evangelho de Lucas e de Marcos, relata isso. E até os discípulos falaram, mas tanta gente esbarrando em ti e tu perguntas quem te tocou. E ele diz, porque de mim saiu o poder. Porque alguém tocou nele com muita fé. Olha só. Tocou com uma fé sobrenatural, uma fé que automaticamente, só de tocar nele, a pessoa foi curada. Você vê a dinâmica, como é que funciona a coisa entre você e Deus, né? É algo sobrenatural. Como é que pode? Tanta gente encostando nele. Só que as pessoas que estavam encostando nele estavam acompanhando ele, estavam querendo ver o que ia acontecer, o que se passava. Mas tinha no meio daquele povo ali uma pessoa que tinha uma necessidade fora do comum, que já havia passado por muitos problemas, que tinha visitado médicos, feiticeiro, um curandeiro e não tinha obtido resultado nenhum. Estava numa situação realmente deplorável. No exato momento que ela tocou nas vestes dele, na veste, não foi nem nele, foi nas vestes. Ele sentiu. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Então, amados, você, eu, todos nós que vemos, que ouvimos a palavra de Deus, e nós a recebemos com fé, de Deus sai poder, de Deus sai milagre. Porque Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Ele vive. Você pode acreditar. Porque tem sido assim comigo, no meu dia a dia, em tudo aquilo que eu tento fazer, em tudo aquilo que eu busco fazer, com fé. Deus tem respondido as minhas orações. Não só para mim, mas para os outros. Porque eu não peço só para mim, eu peço geralmente para os outros. Porque muitas pessoas não pedem oração. Olha, estou nessa situação, está acontecendo isso, aquilo, outro. Me ajuda em oração. Vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos buscar o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode solucionar o nosso problema. E eu digo para vocês, amados, Deus, nosso Deus, é o Deus do impossível. Aquilo que é possível eu e você fazer, Deus não faz. Mas aquilo que é impossível, você pode ter certeza que Ele realiza para mostrar a sua grandeza para nós. Amém? Eu fico por aqui, porque o tempo é curto. Eu quero deixar o Lucas falar um pouco. O André. O Lucas não está conosco hoje, né? Olha, o irmão Mário, James,
Eu confesso que a gente participar assim de um devocional dessa maneira que a gente está, realmente é muito importante, às vezes, porque um testemunho, que nem o seu Mário contou, ele mexe lá no profundo, sabe, seu Mário? Porque assim, o senhor percebe que a gente começa a perceber que as coisas não acontecem só com a gente, que Não. acontece com todo mundo. E, e ontem, na verdade, esse ano eu passei por algumas coisas muito complicadas, né? Eu recebi uma conhecida na ONG no final do ano, antes do Natal, umas 2 semanas antes do Natal, e ela falou para mim assim, falou, André, eu fui premiada na minha casa de repouso. Eu achei estranho porque a casa de repouso dela não é ONG que nem a nossa, é uma casa de repouso paga e muito bem paga, num bairro nobre aqui de Guarulhos, e ela foi premiada de buscar no mercado doações de uma empresa que abriu nova chamada Infinity. Essa Infinity, um cara teve uma ideia genial, ele faz uma parceria com mercados, aquilo que tá para estragar, mas não estragou ainda no mercado, eles tiram antes e você que é ONG se cadastra nessa Infinity, você pode ir no mercado retirar. E ela foi cadastrada para pegar no mercado Sonda, ali no Tremembé. Só que assim, como ela tem uma casa de repouso, vou te dar um exemplo, uma caixa de cenoura daria para 2 meses para ela, né? É muito pouco, os idosos não comem muito, que nem na nossa ONG, né? E a molecada tem uma fome maluca e é muita gente. E ela falou, André, eu queria passar para você, uma vez ou outra eu venho aqui e pego uma coisinha para mim, pode ser? Eu falei, meu Deus do céu, mas é muita coisa, é todo dia uma viagem, todo dia uma viagem. E assim, nós não temos condição financeira de bancar o combustível para isso. Mas eu falei, vamos fazer um teste. E a gente ia todo dia e a gente retirava muita coisa. Eu acho que 5% ficava para nós e o resto eu chamava outras ONGs e eles levavam para não estragar. Alguma coisa que vinha estragada eu já estava aproveitando para fazer uma compostagem, para fazer um produto orgânico, alguma coisa assim e tal. Sim, sim. Resumindo, durante uns 40 dias a gente pegou religiosamente todo dia, né, essa doação e 90% era para os outros, sabe? E eu sempre chegava nos irmãos da outra ONG e falava, irmão, você não consegue ajudar a gente essa semana aí com 50, 100 reais de combustível? Na verdade, eu pedia para o meu pai fazer isso porque eu não estava lá. Falei, pai, pede lá para o pastor A, para o pastor B, uma oferta para colocar de combustível no caminhão, não vai dar. E meu pai bancando isso aí. Não dá, daqui a pouco o senhor não vai aguentar, não vai conseguir pagar suas contas e tal, aquele desespero. E eu sem trabalhar, adoentado, o cartão já todos estourados, mas até aí preocupado com a saúde, né? Resumindo, quando foi semana passada, travou o motor do caminhão, né? E já foi mais ou menos uns 8 mil reais e ainda falta fazer uma manutenção tremenda nele. A gente deu uma parada, não tem condição financeira, o caminhão está parado, não tem como buscar a doação. E aí aquilo começa a remoer dentro de mim. Ai, meu Deus, por que que eu fui fazer isso, ajudando os outros, acabei me prejudicando, tá? Porque vem a natureza humana e a gente começa a ficar pensativo, que nem o senhor estava ontem à noite preocupado com isso. Aí beleza. Falei, bom, eu tenho o meu carro, eu falei, eu preciso trabalhar. Eu sempre fazia um refúgio que eu preciso pagar alguma conta, pegava o caminhão, fazia 2, 3 fretes, uma mudança, pum, pagava a conta e voltava a assumir a um. Sem caminhão. Beleza. Cheguei na minha mulher e falei, meu, e agora? O que que eu faço? Tal. Ela falou assim, falou, bom, pega o seu carro, vamos anunciar o seu carro, você vende ele, deve estar valendo uns 40 mil reais, é uma CRV 2008, a gente dá de entrada num carro, você vai fazendo um Uber aí até as coisas melhorarem, vai fazer o quê? Levantar um dinheiro, pagar as contas tal. Eu me animei e falei, boa ideia, vamos fazer isso aí. Eu sou bom motorista, sempre dirijo, nasci dentro do sítio, dirijo desde criança, sou muito cuidadoso. Falei, beleza, vamos. Saí ontem com ela, voltei, temperatura do carro subiu, eu estava distraído, não vi da minha CRV ontem à noite, irmão. Cheguei em casa, um barulho, psh, abriu o capô do carro, explodindo água para todo lado, quase me queimou. Deixei esfriar, respirei, falei, meu Deus do céu. Fui olhar, o radiador rachado no meio,
Os meninos estão ali E a junta desmontando. do cabeçote. Não, eu tô até tremendo aqui para mim não lá ver o que aconteceu. Mas tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Aí, É. beleza. Bom, aí ontem à noite, liguei para ela e falei, ó, plano A foi por água abaixo. Vamos ver o plano B. Água abaixo, literalmente. A água vazou toda. Aí vamos ver o plano B. Vamos alugar um carro. Vamos alugar um carro. Você paga o aluguel aqui no Brasil de um carro para Uber é R$ 3.000 por mês, né? Aí tem combustível e tal, você tem que trabalhar. Os caras que eu entrei em contato ontem, ele falou, cara, você consegue sobreviver, mas você vai ter que trabalhar 15 horas por dia, no mínimo, o Uber. Não tem problema, irmão, eu tenho que pagar a conta, tô com saúde, vamos para cima. Aí fui cadastrar na Uber ontem à noite. A hora que eu terminei de cadastrar, apareceu um negócio que eu tenho que fazer um curso no CFC de 16 horas chamado Condo App, porque agora é obrigatório, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, ontem eu estava que nem o senhor falou aí, já, né? Fala, meu Deus do céu, falou, não é possível, que maré que é essa, que vento é esse, que começo de ano é esse, mas glória a Deus. Aí eu consegui descobrir que se eu rodar só em Guarulhos, eu não preciso desse certificado, só se eu for para São Paulo. Inclusive, se eu for pego em São Paulo rodando, isso aí dá uma multa tremenda. Então, realmente, só em São Paulo. E agora, assim, durante o senhor estava falando, chegou uma mensagem que toda a documentação que eu enviei, tanto para Localiza quanto para Uber, foi aprovada. Então, eu até vou sair daqui agora, vou dar um pulo lá na Localiza para entender quais são os casos para a gente começar a trabalhar. Mas por que acontece essa história? Porque há uma hora atrás eu estava achando que eu era o cara mais azarado do planeta Terra, que tudo dava errado só comigo e que, na verdade, isso acontece com todo mundo. Todo mundo está debaixo da lei da Terra e as coisas acontecem. Por falta, às vezes, de programação, de organização, ou realmente um vento que acontece para a gente amadurecer como ser humano. E um tapa na minha cara hoje bem dado é por quê? Porque essa palavra que eu jamais imaginaria que nós íamos ler aqui agora, talvez foi uma das palavras que eu mais ministrei na ONG dos meninos. E eu me percebi aqui agora de que tudo que eu falei para eles, eu sou muito bom em interpretar, em ler, em estudar, mas eu sou o pior em colocar em prática. Porque essa passagem, eu fiz um esboço aqui rápido, só da mulher do fluxo de sangue. Lembro que eu fiz um esboço, preguei em campanhas, preguei em eventos, preguei em tudo que o senhor possa imaginar. E eu percebi que eu só preguei para os outros, não preguei para mim. E se eu tivesse pregado para mim, travou o motor do caminhão, glória a Deus, está na mão do Senhor, deu problema no carro, amém, Deus está preparando e me livrando de um acidente, o Uber não deu certo, é livramento de um assalto, mas não, sempre dando chilique, não chilique, né, mas sempre, não é possível, como que acontece só comigo, isso, porque o texto é bem claro. Ô, André, você já olhou a válvula termostática do teu carro? Tá. Só um segundo, Samar. Hã? Tá. Tá. O radiador é só o caminho que vazou. Tá. Estourou as pescocinho dele que vai pro Meu pai tá falando aqui que ele abriu ali junto com o menino e estourou o pescoço do radiador. Eles estão vendo lá. Glória a Deus. É só o caninho que engata a mangueira que vai pro motor. Tem... Glória a Deus. Você vê, a notícia já vai melhorando. E ele tá indo agora lá com o Boni ver as bronzinas da HR, do caminhãozinho. Eu não sei se teu carro tem essa válvula termostática, mas ela Tem, costuma travar. já Ela mexi costuma com travar, então aí isso. o carro ele aquece e puf, né? E assim, eu descobri quando travou que só não perdi o motor isso ano passado. Porque quando eu ando com o ar ligado, a ventoinha do ar fica ligada o tempo todo, então ela vai esfriando o motor, ajuda, né? Então, por Sim. causa disso que eu não perdi o motor ano passado, porque eu andei com o ar ligado. Se não, tinha perdido o motor, porque ela engana. A temperatura vai lá em cima do nada, assim, tá normal, não dá tempo de fazer nada. Mas, É. glória a Deus, eu vou comentar aqui, eu vou comentar mesmo por curiosidade, porque eu tô até envergonhado de falar isso daqui, mas talvez seja bom mesmo a gente ficar envergonhado quando a gente lê isso, porque lá em Levítico Levítico não, lá em Neemias diz que os levitas,
Eles não cantavam e eles não choravam quando ele cantava, eles choravam quando eles liam a palavra de Deus, porque aquilo lutava contra o ego e contra a essência dele, aquilo ia de encontro à vida deles e eles se arrependiam e aquilo quebrantava. Então, tomara que em nome de Jesus esteja acontecendo comigo. Tá, pai, obrigado. E então o texto que a gente leu aqui é de Mateus 9. O texto diz assim: então uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da veste. Ô James, abre aí para mim rapidinho, Levítico 15. Levítico, do versículo 19 ao 20. Lê aí pra gente. 15, 19 ao 20. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante este período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Olha que interessante, o texto não diz isso, mas dá para interpretar, por ser uma mulher que está menstruando há 12 anos, nós não estamos falando sobre uma menina, estamos falando sobre uma mulher. Se ela está 12 anos menstruando, dá a entender que no mínimo 28, 27 anos essa menina, essa pessoa tem. Eu acredito que ela tinha mais. Mas olha que interessante, o texto diz de Levítico que quando a pessoa, ela... Por que que o texto diz isso, irmãos? Aonde que Moisés escreveu esse texto? Ele estava no deserto. 2 milhões de pessoas. Você imagina como é que não era aquele lugar. Então, se a mulher começava a menstruar, não é que nem hoje, que a mulher tem o oh, meu Deus, eu tô péssimo de nome. Como é o nome do negócio que a mulher usa? Absorvente. Pois o absorvente vai trabalhar, pega o ovo, faz o que ela tem que fazer. Antigamente não tinha. Então, imagina, tinha, sei lá, 800 mil mulheres, imagina, sangrando para cima e para baixo. Então, eles É, fizeram um ambiente próprio para que quando ela entrasse nos seus dias, ela fosse para aquele ambiente e ficasse lá até parar. São 7 dias, se não me fugir a memória. Então, quer dizer que a mulher ela vivia 23 dias com a sua família e 7 dias num ambiente isolado, até que aquilo passasse e ela voltasse para casa. Porque se ela ficasse em casa e o marido tocasse nela, o marido ia ser considerado impuro. O marido tinha que sair do ambiente e ficar fora até de tarde. Agora você imagina, o texto diz que ela está 12 anos assim. 12 anos não podendo sair do lugar que as mulheres ficavam menstruando. Quer dizer que aquela mulher que foi com ela a primeira semana menstruar, depois de 10 anos voltou lá com o seu filho criado, com o seu marido, com tudo, e aquela mulher está lá dentro. Que nem o seu Mário disse aqui, foi pertinente, eu nunca tinha pensado nisso. Cheirando mal, uma mulher que eu tinha feito um estudo disso, ela provavelmente tinha endometriose. Olha, lembrei do nome, estou melhorando a minha mente. Por quê? É um corrimento de sangue que não para. não De para. jeito nenhum. Só que quando você vai ver qual que é os colaterais disso daí, a primeira coisa é indisposição, fraqueza e a pessoa fica depressiva. É uma Sim, sim, disposta, fraca, porque perdeu toda os seus minerais, o seu sangue, e é uma pessoa sim. que não pode ver a família e está agora em depressão. Olha que coisa maluca, olha a É, circunstância, não, o negócio a coisa é grave. olha a circunstância que está essa mulher. E a gente reclamando aqui que tem saúde para correr atrás das coisas, e olha a circunstância dessa mulher. Não tem jeito. Ela já tinha ali um dinheirinho guardado com seu marido, ela já tinha torrado o dinheiro para curar a saúde dela e tudo tinha dado errado. Só que o que me chama a atenção, você quer ver aqui? Eu não sei se está em Lucas ou em Marcos ou está aqui. Deixa eu ver. Ah, está aqui. O que
fazia, o James vai gostar dessa, o que fazia essa mulher, o que fez essa mulher ir atrás de Jesus? Essa é a grande pergunta. Uma mulher que está fraca, uma mulher que está em depressiva, uma mulher que está completamente anêmica, está 12 anos sangrando sem parar, totalmente desacreditada, largada às traças. O que fez essa mulher ir? A fé. O texto está escrito aqui. Está escrito aqui. Capítulo 9, versículo 21. O texto diz assim: porque dizia consigo mesmo: se eu tocar, eu vou ser curada. Sabe aquele Oh, negócio glória. de acordar de manhã e falar assim: vai dar tudo certo, É, vai dar tudo certo. Não, mas a sim, tendência, o dólar subiu, o Lula tá aí, então não importa, vai dar tudo certo. Meu negócio não é com o sim, Lula, é comigo e com Deus, ninguém vai me parar. é Agora, eu tenho vergonha verdade. de falar isso para os irmãos fazendo o que eu fiz ontem à noite, a tristeza e a depressão que eu fui dormir ontem, 11 horas da noite, 3 horas da manhã, acordei para correr, que eu não conseguia dormir. Então é complicado a gente saber e às vezes não colocar em prática. Por isso que eu estou falando isso aqui, eu estou apanhando da palavra aqui mesmo. E não estou sendo demagogo, não, estou sendo honesto no que eu estou falando. Não, mas isso acontece com todos nós, pô. E Nós olha que temos que ter ânimo, interessante, o salmista tomar Davi posse. ele reconheceu exatamente isso que essa mulher fez. Porque essa mulher falou assim, ela dizia, ela falava consigo mesmo, eu vou lá, eu vou ser curada, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Ela nem podia ir, porque se alguém visse ela lá, seria apedrejada. Mas ela foi. Sim, Sabe o que o salmista Davi fez? Eu não lembro o salmo, eu não marquei aqui. Mas você pode procurar aí que você vai achar. Eu acho que é salmo. Ele fala assim, ele cata a alma dele, vira uma cadeira, põe a cadeira sentada, manda a alma dele sentar, aponta o dedo na cara da alma dele e fala: por que que você está abatido, a minha alma? hum, Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Foi isso que o é, salmista viu que ele estava ficando em depressão, que ele estava ficando mal, que tudo estava dando errado. Ele falou assim: por que está abatido, minha alma? Por que te porque me perturbas dentro abate, de Senhor. mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Agora vem a parte gostosa da teologia. Abre aí, James, rapidinho. Números 15. Olha que interessante isso daqui. É uma passagem que ela dá para virar um estudo, literalmente. Quando você abrir, você só abre que eu vou contar uma história aqui rápida para vocês desse assunto de números. Números 15. Abre. Tá, olha lá. Vê aí, pai. O que acontece aqui, ó? Veja bem, todo sumo sacerdote, ele tinha uma túnica, a veste que ele utilizava. Nessa veste que ele utilizava, existia, no final da veste, eles chamavam de borda ou orla. E no final da borda existia, vou te mandar a foto depois deles, existia eles chamavam de franjas, que ficava no final, e nessas franjas foi escrito o decálogo, a lei mosaica, os 10 mandamentos de Deus, foi escrito para que toda vez que eles andassem, eles lembrassem da palavra de Deus. Agora lê para mim aí, Números 15, o versículo 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul, e nas franjas os estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andai adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e o façais os santos, sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus, e eu sou o Senhor vosso Deus. É Agora, isso. ô Jay, faz um favor para mim aí. Você vai gostar dessa. Coloca aí no seu celular mesmo ou no computador
Qual que é, o que significa a palavra asa em hebraico? Asa, A-S-A? ASA. A palavra asa em hebraico pode significar kanaf ou Certo? E o que significa nafaim. canaf? Kanaf significa asa, extremidade, borda, ponta do casaco, Opa, abrigo. opa, peraí. Então quer dizer que a mesma palavra para asa é a mesma palavra utilizada para ponta do casaco, para extremidade e para borda? É É isso? isso. Então É vamos isso. continuar aqui para ver se eu entendi. Então vamos continuar. A mulher ela vem e ela toca na canaf, certo? Na borda, na orla. Por que É, essa mulher fez isso? Ela foi lá e tocou na canaf. Por que essa mulher tocou na orla? Por que ela tocou na borda? Você quer ver? Abre aí agora, James, e lê em bem voz alta para nós. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias, lembrando que é o Velho Testamento. Todo judeu sabia o Velho Testamento de cor e salteado. achou, Mas, varão? para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto, desculpa. Então, peraí. Malaquias vai dizer que para vocês que creem em meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça segundo a Bíblia? Jesus. Jesus é o sol da justiça segundo as Escrituras. Trazendo Aí, cura em suas asas. pegou aí? Aleluia. Eu tô arrepiado, cara. Meu Deus do céu. Aí, quer ver? E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Nossa, eu tô me lembrando da Do cena do filme? Chosen. Do Quando isso filme. acontece, ela sai exatamente assim, né? Mas não é que está exatamente assim. Lucas, capítulo 8, versículo 46, diz assim: Disse Jesus: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não poderia se ocultar, prostrando-se tremendo ante ele, declarou diante de todo o povo motivo que havia tocado nele e como fora imediatamente curado. Então Jesus disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Olha que interessante, se você vê o começo do texto, o texto fala assim: uma certa mulher que havia um fluxo de sangue. Ou seja, quando você está com a dificuldade, com problema, com angústia, com luta, as pessoas, até a Bíblia, chama ela de uma certa mulher. Uma certa mulher, uma qualquer, uma. O texto continua. Daqui a pouco Jesus fala assim: alguém me tocou. Já não é mais uma certa mulher, é alguém. Esse alguém tem nome. E o interessante é que, para mim, o seu nome é James, o do seu pai é Mário, do meu pai é João, mas o texto vai dizer que quando essa mulher ela é curada e ela se aproxima de Jesus, ela não é mais uma mulher, ela não é mais um alguém. Jesus olha para a cara dela e fala assim: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Quando a gente se aproxima de Jesus, agora não é mais alguém, não é um certo homem, uma certa mulher, é filho, é filha. Então, essa mensagem aqui, eu até hoje, para mim, é a mais sensacional de todas. Porque quando eu descobri que essa mulher tocou nas asas de Jesus, aí, aí você entende por que você estudar o hebraico é totalmente diferente de você simplesmente ler o texto. Porque começa a fazer todo sentido. E você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou na intenção, na verdade, de recomeçar a estudar a lei. Porque quando você entende a lei,
e você é um entendedor da lei, você entende a lei, e você começa a ler o evangelho, você fala, meu Deus, não acredito. É impressionante. Vocês viram o que o Silas Malafaia fez no velório da bispa que faleceu agora recentemente? A bispa da igreja do rapaz, que é muito famoso aqui no Brasil, ele é bispo da igreja. É uma Assembleia de Deus famosa. Ela faleceu do nada, assim, 52 anos, uma pessoa jovem, bonita, todo mundo gostava e falava bem dela, inclusive. E eu nunca a vi, sequer a vi, mas o pessoal falava muito bem dela. E o Silas Malafaia, ele pediu a palavra, velório lotado de gente, e ele leu um texto que eu já li 1 milhão de vezes, mas eu nunca tinha percebido. É o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 em diante. Ele fala assim: na verdade vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Agora ele fala assim, ó: o aguilhão da morte é o pecado. Ó agora o que ele fala: a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Aleluia. de bom ânimos, sede firmes, abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que Glória o a vosso Deus. galardão não é vão no Senhor. Olha o que ele falou Ô, que é glória. interessante. Esse texto é maravilhoso. Eu fiz questão de abrir a Bíblia e decorar ele, porque agora eu quero levar isso para tudo que é lugar. Eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha visto dessa maneira que ele tinha falado. Isso daí impacta qualquer pessoa, a forma que o texto fala, a força que esse texto tem, mas tem um Sim. trechinho que ele fala ali assim, ele fala assim, ó: porque a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque a gente sabe, James, se eu for agora no banco com um revólver, no caso nos Estados Unidos, o cara já é morto, que devia ser assim também aqui no Brasil, mas aqui no Brasil normalmente fala que é uma cervejinha, já tá tudo certo. Mas se o cara for aqui num banco normal, com um revólver e assaltar, e a polícia chegar, se ele trocar tiro com a polícia, ele é morto. Mas se ele se entregar, ele é preso, não é? Por que ele é Uhum. preso? Por causa da lei. Por causa da lei. Então, quando ele fala que a força do pecado é a lei, ele está falando mais ou menos assim para nós: cara, vocês têm que entender a lei. Vocês têm que entender a lei. Vocês têm que. Não, vocês não têm que praticar, mas você tem que entender. E assim, eles não estão falando isso para o povo da época deles que conheciam a lei. Hoje nós não conhecemos. Desculpa, mas talvez o professor que estava aí agora há pouco, ele provavelmente conheça muito melhor que nós, pela bagagem que ele tem. Você vê que do jeito que ele fala, você vê que o cara é showman, entende do que está falando. Mas, cara, hoje nós somos cristãos, o cristão é um filho do judaísmo, o filho não entende o pai. Da onde nós viemos? Qual que é a gente chama de raiz, arqueologia, raiz. Qual que é a nossa raiz? Não estou dizendo que a gente tem que virar judeu, nada disso. Mas a gente, para entender melhor o evangelho, não o evangelho, mas para a gente entender melhor, porque, por exemplo, essa interpretação dessa mensagem, eu não trouxe do meu caderno lá de cima, ela foi escrita agora aqui, ó. Acabei de escrever ela. Mas por que eu escrevi ela? Porque eu tenho um mínimo de conhecimento desse assunto. Então, ele facilita muito para a gente interpretar.
E para a gente tentar agora, que é o mais difícil para mim, colocar na prática isso daqui. Então, por isso que eu acredito, irmãos, que sempre que a gente puder, não é difícil, pega um caderninho, em 10, 15 minutos, que você vai no banheiro, leva a palavra da lei. O Senhor disse para Josué, o Senhor disse para Moisés, e o Salmo primeiro fala isso: medita nela de dia e de noite, para que os seus caminhos sejam prósperos. Tudo que você fizer prosperará. E a gente não aprende isso dentro das igrejas, ô irmão Mário. Impressionante. Eu não sei por quê, eu não sei qual que é o medo que hoje tem dentro das igrejas de ensinar, não praticar essa lei. Deus fala para meditar nela. Olha que interessante. Ô, você vê o pastor falando, lê ali um livro, lê, tá, mas a lei mesmo a gente não entende nada. As leis cerimoniais, as leis sanitárias. Quem entende a lei sanitária, que foi essa que nós lemos, que o James leu em Levítico 15, na hora que você lê a mulher do fluxo de sangue, você já, pum, você já vai lembrar da lei sanitária lá do povo. Você já vai entender, opa, pela lei essa mulher não podia estar nem no meio do povo. O que ela estava fazendo ali? Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, assim, é gostoso entender isso daqui. É gratificante, na verdade, a gente... Porque o professor Adson Bella, ele falava um negócio para mim muito pessoal. Ele falava para mim, a Bíblia, ela é você na praia e um monte de tesouro enterrado. Você está com uma pazinha na mão, que é a caneta, e você começa a cavar até você achar uma preciosidade que está escondida ali no meio do texto. E aí, quando você encontra aquela preciosidade, faz todo sentido o texto que não fazia sentido para você a vida inteira. É isso aí, O amados. conhecimento, ele A palavra nos... que falou com foi essa: tem ânimo, tem ânimo. Então eu fui para cima. Eu falei, eu tenho que ter ânimo. Tá difícil, eu não vejo, não estou vendo. Mas é o seguinte, eu tenho que ter ânimo. Eu vou lá. E foi o dia inteiro, cara. Olha, só foi de tardezinha, quando o sol estava se pondo, é que chegou a benção. Glória a Oh, Deus. Deus, aleluia. Se eu não tivesse ânimo, eu tinha desistido no meio do caminho. Tinha tudo para desistir. 42 graus na sombra. Avião. Gasolina estava Que no cidade que o fim. senhor mora, seu Mário? Eu moro aqui em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Ribeirão Pires Ribeirão é perto de Pires. Mauá, né? Isso, depois de Mauá. É, bacana, bacana. Que olha, esse mês aqui eu bati o recorde, viu? É, Eu ganhei mais almas para Jesus nesse mês de janeiro do que o ano inteiro do ano poxa, passado. que Eu bênção, acho hein? que esse ano aqui vai ser um ano de grandes conquistas, viu? Que eu prego Amém. aqui na casa de Glória a recuperação aqui Deus. há 15 anos, sabe? Toda terça-feira eu levo a palavra para os meninos lá. Que A legal. Qual Manancial. casa que é? Manancial. Anancial? Deixa eu marcar o nome para ver se eu É. conheço. Quem é o pastor lá? Não, é a missionária Cida. Ela é responsável lá. Anancial Missionária Cida. O nome não é estranho, viu? Eu estou há Missionária 15 anos aqui trazendo a palavra para os meninos aqui. Toda terça-feira eu estou lá. Ah, que E esse bacana. mês de janeiro foi um mês assim muito marcante para mim, porque toda semana tinha um, dois aceitando Jesus e a gente pedindo para Deus escrever o nome do menino no livro da vida. Tá assim, tá um negócio tão impressionante que até os que já aceitaram levantam a mão de novo. Não, eu quero reafirmar minha fé. Eu quero, sabe, desse jeito. Quer dizer, Deus está nos Aleluia. usando assim de uma forma extraordinária, né? E eu Que dou, bacana. sabe do que eu agradeço, eu vejo nisso, sabe o que que é? A minha presença no devocional todo dia, 2 horas, você aqui, ó, ligado na videira, você estudando a palavra, entendeu? Então, isso aqui tem enchido o meu eu, né? De forma que eu tenho argumentos para passar para eles, assim, que tá
mexendo com eles também. Então você vê como que é importante você estar ativo, né? É aquilo que você falou, medita na palavra de dia e de noite. Medita de dia e noite. Quanto mais tempo você fica ligado na videira, mais você se enche do Espírito, mais você tem para transbordar. Então eu agradeço essas almas que estão se voltando para Jesus. Eu agradeço ao devocional, a minha a minha permanência aqui, o meu estado todo dia aprendendo, ouvindo e ajudando os irmãos também, né? É uma troca muito gostosa, porque é aquilo que eu sempre digo nos meus cultos. A primeira palavra que eu digo: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ah, eu creio. Então, muito bem. Então, vai lá em Mateus 18:20, onde está escrito: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, se nós estamos aqui agora, Jesus está entre nós, varão. Não importa você em Guarulhos, eu aqui em Ribeirão Pires, o James na Austrália, não importa. Ele está no meio de nós, porque nós estamos aqui em nome dele, por Esse ele. texto que o senhor disse, 18, acho que do 28 em diante fala assim: portanto é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ides em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perfeito. É por aí, né? É o que nós estamos fazendo. Isso é um café da manhã espiritual sensacional. Nesse livro aqui, o cara fala muito sobre isso. Ele fala assim, Sim. ó. Depois você pesquisa, James. É sensacional esse livro aqui, ó. Eu vou te mandar a foto dele. Ele fala assim, ó. Tudo, tudo antes de acontecer no mundo físico tá travado no mundo espiritual. Você só vence de uma maneira, na oração, na meditação. E é interessante que ele fala um negócio aqui que eu até marquei, porque eu achei muito pertinente e achei uma verdade absoluta do que ele falou aqui, ó. A oração nos prepara para as maiores obras. A oração é a maior obra. A oração é batalha. Porque cá entre nós, irmãos, é fácil orar? Hum. Hã? Não é É, fácil, não. Porque é muito fácil eu ir agora em Ribeirão Pires, a gente comprar 500 gramas de mortadela, sentar na mesa e poder falar da palavra o dia inteiro. A gente tem argumento para falar da palavra. Mas você dobrar o joelho no seu quarto, ficar meia hora de joelho conversando com Deus, é uma batalha tremenda. E é verdade. É verdade. É muito difícil ter uma pessoa que consiga e faça isso com muita naturalidade hoje, ficar meia hora de joelho orando. Tenta, faz aí. Começa, dobra o joelho agora aí e começa a orar. Rapaz, você vai até transpirar. Você vai olhar e falar, nossa, já estou uma meia hora orando. Quando você olha no relógio, passou 3 minutos. Você fala, meu Deus do verdade. céu, tem que orar meia hora, uma hora e só passou 3 minutos. Você já orou pela sua mãe, pelo seu vizinho, pelos hospitais, pelo presidente, pelos amigos, orou pelo pai, orou. Daqui a pouco você olhou, deu 10 minutos de oração. Você fala, meu Deus, não tenho mais por que orar. Então a oração é uma batalha. Se você venceu É, isso aqui, não perde para mais nada. tá certo. Amém? Amém. É 9h17, acho que já está na hora de nós encerrar aqui hoje, né? Já Eu preciso ir tem. também, mas foi muito bom, maravilhoso, André, que bom. A gente continua amanhã aqui no. Amém. Em nome de Jesus. Mas qual que é o capítulo amanhã? A gente continua no 9 e aí a gente fala aqui da cura dos cegos, né? A cura dos cegos e o problema e a necessidade de trabalhadores. São os Dois dois. curados. Aham. Eu quero trazer também um entendimento que eu tive aqui, uma luz, né, sobre essas duas partes da cura, né, do líder da sinagoga e da mulher do fluxo de sangue, mas bem rapidinho, assim, só para a gente também não estender muito.
Mas amém. Tá bom. Claro. Maravilhoso. Maravilhoso. Falou então. Alguém quer fazer oração para nós, para encerrar? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu sou poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, para ouvir, estudar e lembrar da tua palavra, Senhor, dos teus feitos, ó Pai, dos teus milagres, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a continuar firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face. Abençoa-nos nesse dia, Senhor, abre os caminhos, mostra-nos a direção em que devemos seguir, Senhor. Oh, Pai, abençoa, Pai, cada um que ouviu esta palavra, que vai ter oportunidade de ver no YouTube, Senhor, abençoa, Senhor, que a fé permaneça, que a fé resplandeça e cresça na vida de cada um de nós, Pai, para que possamos cumprir com a tua palavra, Senhor. Enche-nos, ó Deus, dá-nos graça, sê conosco, por onde quer que andarmos, ó Pai, nos abençoa. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.